você que nos acompanha pelas redes sociais do Jornal Diário do Iguaçu. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking Day. Hoje recebemos no nosso estúdio o Wilson Carvalho, ele que é um dos representantes do bairro Santos Dumont, aqui em Chapecó, que irá falar sobre as principais ações, atividades e também demandas da localidade. Wilson, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado por essa oportunidade. A gente está falando aí da nossa comunidade, né, da nossa cidade, do nosso crescimento, sempre em prol, né, dessa convivência harmônica aí, que é muito interessante até para o desenvolvimento, né? Eu já como funcionário público e venho dessa área do desenvolvimento, né, é fundamental isso, né? Wilson, para nós começarmos então esta entrevista, tu pode falar um pouco para a nossa audiência sobre o bairro Santos Dumont, ele que é um bairro relativamente novo ainda, aí menos de 10 anos, né, que foi proposto aí pelo plano diretor de Chapecó. Isso, então, o bairro Santos Dumont, ele faz parte já, né, dos bairros de Chapecó, criado já em 2014 no plano diretor de Chapecó. Foi delimitado em função dos loteamentos que ali surgiram, o loteamento Reserva dos Pinhais. O loteamento Reserva dos Pinhais hoje ele está subdividido, porque começou no 1, 2, 3 e 4, mas Reserva dos Pinhais ele foi feito em partes, né? E depois em seguida o loteamento Coqueiros. Agora ainda nós temos mais um condomínio grande ali junto, anexo a esses loteamentos, o condomínio Real Parque, com mais de 355 lotes, então aliado junto com, né, ao nosso loteamento que a gente reside ali, e criou-se essa comunidade, né, que faz parte então do bairro Santos Dumont. Como eu falei, criado, delimitado, ele começa ali no loteamento que a gente reside e vai até ali na frente do Jardim do Éden, aquele zoneamento, desce mais ou menos até ao posto Patoria ali embaixo. Então, essa região ali, como você mesmo disse, Gabriel, é relativamente nova, né? Eu fui para lá, resido praticamente 10 anos lá, fui acho que um dos primeiros moradores ali, e tive a grata satisfação de, na época que eu me mudei para lá, eu era secretário de desenvolvimento urbano do município, presidente do Concidade, e na época estava sendo apresentada em Chapecó a segunda conferência das cidades. O tema principal da conferência na época era Chapecó inteligente, a Chapecó que queremos, a cidade que queremos, né? E a discussão principal dessa conferência foi segurança, mobilidade, conectividade e criatividade. Então, partindo de cases de sucesso de outras cidades que tinham já dado certo, foi apresentado entre vários estudos para nós a questão do vizinho solidário. Então, nós somos pioneiros na época. Então, o município de Chapecó, junto com a Concidade, junto com a SAC, né, Sociedade Amigos de Chapecó, a Polícia Militar, então, todos juntos unimos forças e criamos, então, o Vizinhos Solidários. O que é esse projeto, né? Foi auxiliar, porque a gente sabe que o Estado não consegue dar conta, né, de atender a demanda do crescimento realmente do Estado, enfim, né? Então, a questão foi justamente de unir forças. Criou-se essa comunidade, essa ação onde se cria regrada, isso é importante dizer, né? Foi conversado através como eu falei, do case de sucesso que teve, apresentados os estudos, nós apresentamos para a comunidade, a polícia nos apoiou, na época era o Tenente Coronel Barreto, se eu não me recordo, que nos apoiou, e nós fizemos essa conectividade, como já fazia parte do tema da conferência, né? De criar essa ligação, como que a gente funciona, né? Até hoje, funciona muito bem. Nós temos, através de um grupo de WhatsApp, a conectividade dos moradores dos loteamentos. Então é muito interessante, porque nós temos dois canais. Um canal que é estritamente para a segurança, que vem funcionando muito bem. Cada morador que passa a residir lá, ele passa a ser cadastrado, né? Ele recebe uma plaquinha que é identificado a sua moradia, recebe as regras, né? E a partir disso começa a ter uma conectividade. Outro tema também da conferência, né? E através dessa conectividade a gente toma conta praticamente um do outro. Nós tomamos conta ali do loteamento, do bairro, das ações que acontecem, principalmente questão de segurança, e isso tem ajudado muito. E esse canal diretamente com a polícia,
ajuda muito porque no momento que eles sabem que tem alguma ocorrência, que parte dali, eles já sabem que nós temos essa ligação. Então é muito bom isso, né? E sem contar que se criou também, como eu falei, esse é um canal. O segundo canal é uma comunicação interna entre nós. Então surgiu também uma comunhão. É muito comum você estar, a gente costuma dizer, né? É o outro grupo que aí é para conversa de time de futebol, de churrasco, e é muito interessante, muitas vezes você está em casa fazendo alguma atividade e falta um material, por exemplo. Eu estou lá fazendo uma instalação, me faltou um... Eu coloco ali no grupo, alguém tem de repente, um período que eu não consigo adquirir, alguém tem um pedaço, faltou lá um material de construção. Um vizinho tem, eu tenho aqui, vem aqui. Né? Ou tem alguma coisa para doação, ou tem alguma coisa para compartilhar. Então se criou essa conectividade, junto com a segurança e ao mesmo tempo essa união. Né? Então isso foi interessante. Um case que deu certo, já se expandiu, a gente sabe que tem outros bairros que funcionam, que estão agindo assim também. E que até hoje, a gente espera, hoje já são mais, eu estimo que já tem mais de 200 unidades entre residencial. A maior parte é residencial, mas existe também alguns comércios, né? E está se expandindo. Como eu falei agora, tem mais o condomínio ali ao lado. Já existe, acredito que em outras áreas ali do próprio bairro, futuras implantações de áreas industriais, residenciais. Então a tendência é ampliar, né? Então ampliar e de maneira organizada, né? Nós não temos ainda uma liderança específica de bairro. Hoje, até porque, como eu falei, é uma demanda nova ainda, um bairro novo, a gente espera que daqui a pouco se cria. Provavelmente vai ter a necessidade de ter uma associação, de ter, né? Como eu falei, o bairro novo ainda não tem alguns... A gente se utiliza de bens públicos próximos, né? Posto de saúde, ali do Palmital, quedas do Palmital. Supermercados agora também estão começando a ir para lá, alguns maiores, enfim. A infraestrutura está se ampliando também. O município está começando a atender também mais ali, porque era uma área um pouco mais retirada, né? Até quando a gente começou a morar lá, o pessoal dizia muito, tá, mas vocês vão morar lá retirado e tal. Não, e hoje não, já mudou. Acessos, né? Nós temos o contorno viário, estamos ao lado do aeroporto, acesso para o Rio Grande do Sul, 5, 10 minutos do centro. Então tem pessoas que estão procurando hoje ali, residir ali, principalmente por causa disso, dessa comodidade, de estar próximo já desses acessos, principalmente, como eu falei, aeroporto e acessos a algumas outras atividades próximas, né? Sim. Estamos falando nesta questão, né? Tu tocou no assunto do crescimento, da expansão habitacional e também da infraestrutura. Como tu projeta ali o Santos Dumont para os próximos anos? Olha, visto a bons olhos, porque, como eu falei agora, recente, além desses loteamentos, dos 2 loteamentos, né? A gente tem acompanhado ali o condomínio Real Parque. A procura está... a gente tem contato ali, né? E a gente tem notado que a procura está aumentando. Então, pela demanda que tinha, né? Que tem, como eu falei, de pessoas que procuram ali pelas proximidades, principalmente dessa questão do aeroporto, das conectividades, outro tema, né? A gente, queira ou não queira, a gente fala dos temas da época da conferência. Então, essa conectividade com a saída para o Rio Grande do Sul, próximo do centro, os empreendimentos maiores que estão saindo ali, né? A infraestrutura que o município tem proporcionado também. Então, assim, a gente vê que Chapecó, né, está crescendo, isso é notório. Para onde a gente passa, Chapecó está se expandindo. Então, o crescimento isso vai se dar, né? A gente sabe que o município tem trabalhado, né, para que isso seja regrado, isso é importante, né? Porque todo crescimento a gente sabe que pode trazer transtornos, mas desde que seja regrado, isso o município tem tomado esse cuidado. E também falo como ente público, né? Hoje eu sou ainda funcionário de carreira, a gente procura trabalhar aí com a parte de fiscalização, de atender essa questão de, como eu falei, crescer sim, né? Mas de uma maneira ordenada e que com o tempo, né, a cidade consiga absorver tudo isso, né? Como eu falei, não tenha outros gargalos, não tenha alguns outros problemas de algumas outras cidades, né? Então Chapecó está caminhando a passos largos, né? Sim. Wilson, a questão, né, a essência, né, da vida pública, como tu falou, já está em ti também, o espírito comunitário, né, na questão da conectividade no WhatsApp, da união
entre os vizinhos. O que te motiva, então, a dedicar parte do seu tempo ali em prol da comunidade, dos vizinhos, para tentar buscar o bem-estar ali da população do Santos Dumont? Então, assim, é justamente essa união, sabe? Essa convivência, porque muitas vezes, assim, a pessoa às vezes está dentro de casa e não tem. Isso eu sofri, isso até quando surgiu no início ali, que eu me mudei, apesar de ser um dos primeiros moradores, eu tive um problema, minha casa foi arrombada e tive furto, e até então eu não tinha nem conversado com meus poucos vizinhos que eu tinha na época. Então a gente não tinha essa integração. E por isso até que surgiu essa ideia. Depois, quando foi apresentado o case ali na conferência, né, de a gente ter essa convivência. Por que, né, embora esteja na minha casa, eu não possa ter contato com os vizinhos, saber quem é o meu vizinho, o que ele faz, porque, né, isso ajuda muito, porque às vezes nós temos atividades afins, então um pode auxiliar o outro de qualquer, sabe, de várias maneiras. E às vezes, como eu acho que é o principal, né, você viver em comunhão. Porque muitas vezes assim a gente vive no corre-corre no dia, né, no nosso dia a dia, e muitas vezes fechado, né? Então não, por que não? Nós temos muitas vezes lá, a gente conversa com os vizinhos, a gente faz algumas reuniões. Vamos, agora é época de São João, vamos fechar a rua, vamos fazer uma festinha de São João. Isso traz aquela harmonia, né, de comunidade mesmo. Eu acho que para não perder essa essência realmente da comunidade. Então eu acho que isso é que motiva mais, assim, sabe? A gente também poder auxiliar no que puder. Muitas vezes, assim, como eu falei, no que a gente precisa, a gente muitas vezes pede, né? Precisa de auxílio em tal situação e somos atendidos, e assim, vice-versa também podemos fazer, né? Para nós finalizarmos, então, Wilson, quais ações e atividades tu, como um dos representantes, também os outros vizinhos, planejam aí para melhorar e também para proporcionar o bem-estar ali dos moradores do Santos Dumont? O que vocês têm em mente aí para desenvolver ali a localidade? O loteamento ali, os dois loteamentos, como eu falei, mais o condomínio agora está se tornando um grande conglomerado, podemos dizer assim, é notório que vai se expandir. A gente sabe que logo vai provavelmente vir alguns equipamentos urbanos, né? Como eu falei, hoje a gente se utiliza de equipamentos urbanos próximos. Então é bem provável, como tem áreas públicas ali nos próprios loteamentos, a gente imagina que logo em breve possa ter uma escola, possa ter algum centro comunitário específico ali da região. Então isso tudo também vai agregar, né? Hoje, embora não tenha, mas por ser, como eu falei, loteamento novo, mas existe já a previsão, né, como todo bairro possui. Então a gente imagina que vai partir disso. No momento que começar a vir equipamentos urbanos, começar a se expandir, essa união e essa conectividade vai acontecer, né? Wilson, então, mais uma vez obrigado por essa entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, desejo sucesso aí nas ações desenvolvidas pelos representantes aí do bairro Santos Dumont, e também parabéns, né, pelas iniciativas desenvolvidas que sempre contribuem para o fortalecimento da união e, com consequência, o bem-estar dos moradores, né? Muito obrigado, Gabriel, obrigado, Diário do Iguaçu. Convido, né, as pessoas, por ser um bairro um pouco, como eu falei, no acesso ali do aeroporto, muita gente ainda não conhece. Muita gente tem dificuldade até de saber a localidade ali, sabe? Então, às vezes até, como eu falei, pela questão de pressa, vou para o aeroporto, passo pelo contorno viário, muitas vezes não olha ali para aquele lado ali. Mas se você olhar, toma um cuidado, dá uma olhadinha, você vai ver que como já está bem adensado, um loteamento organizado. Tem alguns problemas, como todo loteamento, né? Mas a gente tenta viver ali, como eu falei, em comunidade, e tem dado muito certo. Então, esse foi o Wilson Carvalho, um dos representantes, então, dos moradores, né, do bairro Santos Dumont, que falou sobre as ações e as atividades desenvolvidas na localidade. Então, esta foi mais uma edição do Talking DI. Logo voltaremos com mais convidados especiais para você. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. E para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região,
Acesse diregional.com.br. Grande abraço!